Mais uma unidade do PROCON passa a funcionar em Sorocaba. Com a ampliação do serviço, a expectativa é que a população esteja mais próxima ao órgão. O local é amplo, moderno e acessível. No primeiro dia de funcionamento, recebeu elogios. As instalações estão bem diferentes, tem a demanda para guardar os carros, para quem vem de carro, o próprio ônibus. Eu espero que resolva o meu problema aqui, né? Para mim não precisar estar voltando, mas aqui o lugar aqui é bem mais acomodado, melhor do que lá de cima. O consumidor conta ainda com o auxílio de um grupo técnico multidisciplinar, assim como nas outras unidades. Nós temos a sede, que é na Nogueira Martins, número 513 no centro, na Casa do Cidadão da Avenida Ipanema, na Casa do Cidadão da Nogueira Padilha e agora contamos com a mais nova sede aqui no prédio do Tribunal de Justiça. A iniciativa faz parte do projeto de descentralização do órgão. No ano passado, o total de atendimentos do PROCON de Sorocaba foi de 40.526, sendo 35.831 somente na sede. Em 2015, já são 14.589 casos atendidos, com 12.889 direcionados à sede. É uma situação do consumidor ter mais acesso, ao cidadão sorocabano ter mais acesso ao serviço público. Os problemas mais reclamados envolvem empresas de telecomunicações, instituições financeiras, lojas e redes varejistas, fabricantes de produtos e prestadores de serviços. O PROCON tem um alto índice de solução. Nós resolvemos em média de 93% a 95% de tudo que entra. Além do PROCON, outras instalações estão abrigadas no novo prédio que fica no número 295 da Avenida Antônio Carlos Comitre. A área de 4.300 metros quadrados também abriga um atendimento bancário da Caixa Econômica Federal, a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal e também o Ministério Público. Atualmente, aproximadamente 38 mil processos tramitam na 10ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, que tem jurisdição sobre 25 municípios. Nós esperamos que com a unificação de todos esses órgãos no mesmo local, haja uma celeridade, uma agilidade no andamento dos processos. O novo espaço do PROCON vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E sobre esse serviço ao consumidor, eu converso agora com o Plauto Holtz, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba. Boa noite, Plauto. Boa noite. A gente percebe, assim como em Sorocaba, um estudo do próprio PROCON mostra que nos últimos 5 anos o ranking de reclamações dos consumidores são dos setores de telecomunicações e financeiro. Por exemplo, problema com a cobrança. Ninguém gosta de ser cobrado, mas deve ser cobrado. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma errada, dentro da empresa, liga mais de uma vez na semana. Como é que a gente pode orientar o consumidor daquilo que está certo ou errado? Bom, boa noite quem nos acompanha. A questão é a seguinte, da cobrança passa a ser vexatória, não é uma cobrança normal, né? Aquela tradicional que envia uma carta, enfim. O consumidor ele pode anotar os dias e os horários que ele sofre essas cobranças, né? E às vezes são em horários inoportunos, é final de semana, é à noite. Domingo cedo. Domingo cedo, 6, 7 da manhã, né? Às vezes acontece esse exagero. Então, feito uma espécie de um relatório, o dia que ligou e tudo mais. Existe um prazo correto? A partir de X dias, aí a empresa pode passar a cobrar? Na verdade tem um... Ou não? Não, a partir passou o prazo de vencimento, já pode haver a cobrança. Mas aí tem a questão chamada bom senso, né? O que seria o bom senso? Tudo tem que ser feito de forma equilibrada, né? Não que faça com que o consumidor ele se sinta constrangido, ele se sinta acuado, com medo, né? Ou seja, fica fazendo ameaças. Cabe uma atitude do consumidor insatisfeito referente à empresa. Exatamente. Então, nesse caso, é denunciar no PROCON e ingressar judicialmente, caso não se resolva amigavelmente essas ligações. Você vê importante mais uma unidade do PROCON para a cidade de Sorocaba? Quer dizer, todas as zonas do município acabam tendo acesso à unidade? Sim, na verdade o PROCON ele exerce uma função pública, né, de prestação de serviço à comunidade. Então é um canal de comunicação direto com a empresa, né, e também é uma situação em que fala para a empresa, olha, eu pelo menos tentei resolver no PROCON, mas você não me ouviu.
antes de ir para o judiciário, exatamente. Uma outra reclamação nessa liderança de telecomunicações e o financeiro dos problemas, também é apresentado o problema em contrato, com os contratos. Qual que é a orientação que você dá ao consumidor assim que ele vai procurar uma empresa para poder ter esse serviço dela? Bom, primeira situação, não acredite em promessas que não estejam no contrato. Porque, como quem diz, as palavras vão ao vento, né? Ou seja, mas você falou isso e não cumpriu. Não, é o que está no contrato. Primeira coisa é isso. Não vá muito na emoção, evite comprar aquela emoção, aquela ansiedade, enfim. Sempre pare, pense, realmente é isso, leia, tá? Mesmo se tem a situação que não autoriza ir lá trocar algumas cláusulas contratuais, isso aí pode ser discutido judicialmente depois. Tá certo. E para quem está em casa e quiser acompanhar também qual que são essas empresas que nós estamos comentando aqui, você pode acessar o site do PROCON, que é procon.sp.gov.br, e o PROCON de Sorocaba, para saber também quais são as empresas de Sorocaba que estão com problema, é o site www.consumidor.gov.br. FGTS. Você sabe o que significa esta sigla? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um recolhimento de 8% feito pelas empresas, baseado no salário dos empregados com registro em carteira. Pois é, mas o recurso que foi criado para proteger o trabalhador após uma demissão sem justa causa, em alguns casos pode se tornar um problema se não for fiscalizado de forma correta. Veja a reportagem. Vestimos a camisa da empresa e a empresa não reconheceu. O lamento é de um trabalhador que prefere não se identificar. Foram 2 anos de dedicação como operador de máquina em uma metalúrgica de Sorocaba. Sem receber os direitos, ele e outros funcionários demitidos decidiram mover uma ação contra a empresa. Foi o único meio que nós tivemos, foi de mover uma ação contra a empresa. E eu espero que no futuro a gente consiga receber e que outras pessoas não caiam na mesma situação que a gente caiu nessa empresa. O empregador sequer recolheu o FGTS, o fundo que auxilia justamente quem foi demitido. Eu acredito que gira em torno de uns 14 a 15 mil reais, incluindo o fundo, né? O FGTS. Mas não recebemos nada. Nada. Um dinheiro que ajudaria. Ajudaria muito, nossa. A empresa, a partir do momento que ela mostrou aquele valor no lerite, ela precisa recolher. Se ela não recolher, ela incorre em crime de apropriação indébita. O alerta do advogado trabalhista antecede a um conselho: não procurar a justiça sem tentar o diálogo. Uma ferramenta de fiscalização para o empregado é o serviço de mensagem por celular dos depósitos mensais. A adesão é gratuita e deve ser realizada na página virtual da Caixa Econômica. Outra maneira é através do extrato bancário físico, o papel, que deve chegar de 2 em 2 meses. O projeto de lei protocolado por Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, propõe uma nova correção às contas do FGTS. Atualmente, a correção é feita com base na taxa referencial, que está em torno de 0,10% ao mês, mais os juros de 3% ao ano. Se aprovado, o fundo será reajustado com base no índice da poupança. A poupança, ela gira em torno de 0,5% ao mês, totalizando aí 6% ao ano. Para ser mais exato, é 6,17% ao ano o rendimento da poupança. Então, em vez dos 3 atuais, a partir de 1º de janeiro, TR mais 6%. Ao ex-funcionário da metalúrgica, resta aguardar a decisão da Justiça. Estamos com a mão atada. Só esperamos que a Justiça cumpra com a parte dela também. Ele vai buscar isso e vai ajudar que isso não aconteça mais, essa irregularidade. Que é dele ninguém tira. Ninguém tira. Tem que buscar pelos direitos, né, Sim. Plauta? Agora, como a gente pode orientar quem está em casa? Em que momento as pessoas podem usar o FGTS? Bom, o Ministério do Trabalho, ele numera mais de 10 situações, né? As principais em caso de doenças graves, como câncer, HIV, enfim, doenças de estado terminal também, né? A questão de dar uma amortização, ou seja, você diminuir o seu tempo de financiamento também da casa própria, você pode utilizar isso,
Tá? Então, são situações básicas, situações de desastres, né? De pescador que não pode ir lá pescar em função da reprodução lá dos frutos do mar, enfim. Aí o governo autoriza a fazer o saque do FGTS. A pessoa, quando vai fazer a compra de um imóvel, é bom esclarecer que ela é a primeira casa, né? Não pode ser mais de um imóvel para o uso desse recurso. Como é que funciona não, isso agora, hoje? principalmente agora que mudou as regras, né? Na verdade, afunilou as regras, né, para o uso do FGTS com relação ao sistema habitacional. Né? Então, a prioridade é para o primeiro imóvel, a prioridade. Na cidade onde a pessoa mora. Exatamente. Então, inclusive, até a taxação de juros agora é diferenciada também. Tá certo, Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Noticidade. Obrigado, boa noite. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente se vê. Até lá.